O DNA é um fator genético para que um ser humano tenha sucesso na vida? E as características biológicas, a herança de caracteres biológicos é fator decisivo para que filhos sejam bem-sucedidos porque herdaram genes de seus pais e mãe que os tornaram melhor, melhor capazes para alcançar o sucesso? Então é isso que a gente vai abordar aqui hoje. Esse vídeo talvez não seja um vídeo tão curto. Vou tentar fazer um vídeo de 15 minutos, mas acho que vai passar um pouquinho. A gente vai falar de eugenia. Eugenia é um termo que foi usado primeiramente por Francis Galton no ano de 1883. Francis Galton viveu entre 1822 e 1911. A eugenia, o que significa eugenia? Eugenia, ela diz que os fatores de hereditariedade biológica são determinantes para características diretamente ligadas às posições das pessoas em cada classe social. Ou seja, a eugenia, uma pessoa com a cabeça grande, com olhos arregalados, com a estatura mediana ou baixa, com um baixo peso corporal, ela é vista como alguém que herdou genes que deram tanto essas características físicas para ela, quanto também características mentais, de ser desprovida de raciocínio lógico, de memorização, de dons, né, que tornem ela intelectualmente inteligente acima da média, acima do padrão. Portanto, uma pessoa com uma característica negativa, tanto física quanto intelectual, ela é vista como um exemplo de eugenia negativa. Já a eugenia positiva, ela também mede características físicas, fazendo comparações com características intelectuais. Pessoas de pele clara, de olhos mais claros, uma estatura física mais alta, com um porte físico mais robusto, né? Elas são vistas pela eugenia como traços estritamente genéticos que serão passados de geração para geração, e os filhos também nascerão com essas características físicas, também com características intelectuais e mentais, de dominarem sobre outros que não têm essas características do DNA. E aí a gente vai para um exemplo que ele engloba tanto a eugenia quanto a hegemonia, que é um outro termo que também é muito usado, as pessoas também não têm muito conhecimento da palavra. O exemplo é um rei que chega ao poder por ser o melhor, entre aspas, em um conflito armado. Portanto, o mais forte. E não só o mais forte, mas o mais inteligente comandante de tropas, né? E aí esse rei, chegando ao poder, ele provou que ele é o melhor, o mais forte, o mais inteligente. Ele vai governar, já que ele tem aptidão para comandar um exército e tomar um império de um outro rei, ele vai comandar toda uma sociedade, porque ele é o mais preparado para isso. E já que ele tem aptidão para controlar pessoas, como por exemplo os soldados de um exército, ele terá melhor aptidão para controlar toda a nova sociedade conquistada. E o filho dele vai herdar biologicamente também esses caracteres, esses genes da dominação. Será passado de um filho para o outro, né? Nos caracteres de hereditariedade biológica. A influência política disso é o próximo passo que a gente vai estudar. O feudalismo encontrava argumentos ligados às teorias sobre a evolução das espécies proposta por Darwin, Wallace, Lamarck, entre outros. Exemplos de aplicação social. Um exemplo prático é a atual organização social na Índia.
Há bem pouco tempo atrás, a Índia oficialmente era formada por castas, classes sociais, onde quem ocupa a base da pirâmide nunca consegue ascensão social. É um exemplo de eugenia negativa. A casta mais inferior são os Dalits, também chamados de pátria. Enquanto os Brahma, no topo da pirâmide social, líderes religiosos e intelectuais, são exemplos de eugenia positiva. Nunca decaem de sua posição social. Apesar de o governo indiano oficialmente ter abolido o regime de castas no ano de 1950, com a criação de uma nova constituição na Índia, sabe-se que essa prática cultural ainda existe naquele país. E aí a gente vai falar da cruz gamada. A cruz gamada foi um símbolo usado tanto na cabala indiana, né, dos hindus, da religião hindu, e também foi usada por um outro grupo que ficou famoso de uma forma muito negativa na história dos homens no mundo aí. Você pode ter pensado ou lembrado do nazismo alemão, que por coincidência ou não usava o mesmo símbolo da cruz gamada suástica, apregoando uma super-raça ariana, germânica, dominando sobre as demais raças. E aí entra o conceito de hegemonia, a supremacia de uma raça sobre as demais raças. Nos anos 30 e 40 do século XX, a Alemanha usou a eugenia como uma justificativa científica para o que estava por vir, a Segunda Guerra Mundial. Esse é o exemplo mais clássico da eugenia sendo usada como argumentos que justifiquem perseguições políticas, religiosas, étnicas, sociais e culturais. Com campos de concentração, escravizaram praticamente todos os considerados não arianos puros. Da eugenia surge a hegemonia, mas essa segunda, uma superioridade de um povo sobre os demais povos, é fruto da eugenia positiva. Os nazis da Alemanha também são os melhores exemplos de hegemonia. A eugenia é um conceito darwinista evolucionista? E a hegemonia é justificada pela seleção natural proposta por Darwin? O termo eugenia é usado antes mesmo dos termos genes e genética. William Bateson, 1908, foi bom, gente, então a gente recomenda que, para quem gosta de ler livros, né, um livro que eu recomendo é Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Tá? Tem também o filme Admirável Mundo Novo. Eu gostei mais do livro, e eu, de vez em quando eu faço a releitura desse livro, porque ele tem a ver com o tema eugenia. E uma sociedade toda construída com o princípio da eugenia. Eu também recomendo sobre as castas da Índia, né? Aquele filme Quem Quer Ser um Milionário, é um filme muito bom também. E sobre o nazismo tem vários aí, né? Tem muito. A Vida é Bela é um que eu acho interessante, tá? E é isso. Eu jogo para vocês aí agora. Respondam, né? Se puder, bota em comentário aqui embaixo, dá uma participaçãozinha. A eugenia é um princípio evolucionista, darwinista, né? É justificável que, por exemplo, a guerra ela gere uma peneira entre os povos mais fortes, os mais preparados para governar o mundo, né? Os que
têm a supremacia sobre os outros povos. Então eu queria que comentassem aqui embaixo. Queria também que comentassem se esse tema, se a eugenia já foi superada ou se ela é presente ainda nas nossas vidas, nos governos do mundo, né? Se a hegemonia também, que é um outro termo que veio sendo abordado por esse vídeo, se ela também se faz presente nas economias, nas sociedades no mundo, ou se já foi superado, se a gente já consegue hoje estabelecer boas relações, respeitando as diferenças e acreditando que, por exemplo, eu posso ter um raciocínio lógico e desenvolver equações matemáticas com uma facilidade grande, mas um outro, ele tem uma função de pintar quadros, de desenhar, que eu não tenho, né? E ele também não tem o raciocínio lógico com relação aos cálculos matemáticos que eu tenho. Ou que eu posso, sim, me desenvolver bem com os números, mas um outro, que também tem capacidade de memorização semelhante à minha, ele se desenvolve melhor com códigos alfabéticos, com as letras, né? Então ele está mais inclinado para letras, para se expressar com palavras, e eu mais inclinado a me expressar com cálculos e equações matemáticas. E queria que vocês colocassem aqui embaixo o que vocês acham dessas diferenças também, tá? E se realmente o DNA ele é o fator decisivo para o que você vai ser na vida, se o seu código genético ele já tem ali mais ou menos o que você vai ser na vida, se você nasceu para ser... Por exemplo, quando eu fui tirar a carteira de habilitação, o instrutor disse que dirigir é coisa que está no sangue, está no DNA, né? Queria que colocassem também aí para mim se realmente dirigir está no sangue. Como eu sou professor, não sou instrutor, parecia que ele não estava falando a mesma língua que eu. Porque para mim você pode ser o que você quiser. Se você quiser dirigir um carro, você pode ser. Se você quiser, claro que se você tiver oportunidade de estudar, né, pilotar um avião, mas eu não quero formar a opinião de ninguém. Deixar com a galera aí. Um forte abraço, sucesso!